Olá, eu trago hoje para nossa reflexão esse livro, A Saga do Ciúme. É um livro escrito em coautoria com um mestre da minha vida, professor Raul Teixeira. O professor Raul Teixeira, ele é um brilhante palestrante, orador espírita, divulgador da doutrina espírita, mas é também um grande educador, doutor em educação. Foi professor durante a sua vida toda, dedicado às relações humanas e sempre procurando trazer em suas falas esse olhar ao ser humano, sempre tentando valorizar as pessoas, as famílias, o ser humano mesmo. E ele então me propôs uma reflexão em conjunto para que pudéssemos trazer esse assunto, que ao mesmo tempo é tão conhecido, todo mundo sabe o que é ciúme, todo mundo fala de ciúme, mas ele é pouco refletido. Dificilmente nós encontramos pensadores, se aprofundando nessa questão, debates. Não é um assunto que conversamos a respeito, tentando entender. Nós simplesmente constatamos que ele existe. Eu estou com ciúme, você está com ciúme? Ah, e fulano tem ciúme. E deixa de ter ciúme. Essa é a presença do conceito ciúme em nossas vidas. Simplesmente constatamos de vez em quando nas relações. Mas quando paramos para conversar a respeito, percebemos que de fato não temos muito conhecimento a respeito. Não é um assunto que sabemos como elaborar, como refletir, como pensar, não temos muitos argumentos. Tanto que quando o professor Raul me propôs um livro sobre o ciúme, a primeira ideia que me ocorreu, o primeiro pensamento que me surgiu, mas teremos tanta coisa assim para falar sobre o ciúme? É possível escrever um livro inteiro para falar de ciúme? Ignorância minha sobre o ciúme. Então, quando eu tive esse desafio, realmente eu precisei me dedicar ao estudo, ainda que superficial. Porque quando nós começamos a estudar o ciúme, na verdade, a gente percebe que não é só um livro que ele mereceria, ele mereceria uma enciclopédia inteira. De tão profundo, de tão enigmático e de tão importante que ele é em nossas vidas, no sentido de sabermos como lidar com ele. Então esse desafio realmente me levou a aprender um pouquinho mais a respeito do ciúme em nossas vidas e nós transformamos nesse livro. Lembrando de novo que os livros da editora Frater, esse também é da editora Frater, ele pode ser adquirido no site. E ele é direcionado, a arrecadação das suas vendas, ela é direcionada à manutenção da obra social Remanso Fraterno, que atende crianças na idade escolar. Quando nós falamos sobre ciúme, naturalmente nos lembramos de alguns clássicos. Pouco se fala do ciúme, mas quando se fala, automaticamente essas histórias surgem em nossa mente. Por exemplo, a história descrita por Shakespeare na obra Otelo, É um clássico que já foi transformado em teatro, em filme. E ela se dá em torno desse assunto. Porque Otelo, que é aquele mouro, vivendo ali numa terra que para ele era estrangeira, ele não se sente pertencente. Como mouro, ele se sentia desvalorizado. Era como se ele não estivesse à altura daquela comunidade onde ele estava vivendo. Então, Otelo, enquanto era poderoso, ele era um guerreiro de primeira, vitorioso, muito valorizado enquanto guerreiro, isso para ele não bastava. Não lhe garantia uma paz de espírito no sentido de que eu sei quem eu sou e eu estou muito bem sendo quem eu sou. Ele tinha essa insegurança o tempo todo precisando provar seu valor, o tempo todo querendo que alguém o valorizasse, que alguém o aplaudisse. E nessa briga
ele acaba abrindo portas para que os seus inimigos o afetassem. Então, o guerreiro forte, inabalável e invencível, quando se tratava de inteligência emocional, era muito criança, era muito frágil, era muito desprotegido. E foi por esse viés, foi por essa porta de entrada que ele foi abatido. Porque alguém ali, um pseudo-amigo, cria uma intriga, uma fofoca a respeito do seu grande amor, Desdémona. E ele, que amava essa mulher, que era fiel a ele, ao invés de dar ouvidos à sua mulher, ao invés de confiar nessa pessoa que estava com ele por tanto tempo, ao invés de valorizar a fala dela, ele resolve escutar a fala do fofoqueiro, que era alguém que não estava na mesma intimidade da sua esposa. Ele nem se dá o trabalho de averiguar a fofoca. O fofoqueiro, aquele que fez a intriga, diz que a Desdémona estava traindo o mouro Otelo. Otelo, então, é afetado no seu desvalor, que ele mesmo se atribuía. Então, num acesso de fúria e de ciúme, ele assassina a própria amada. Então, ele mostra ali um total desequilíbrio. Depois ele fica transtornado, porque sabe que aquilo que aconteceu não era a verdade, e ele se arrepende. Então nós questionamos: que tipo de amor é esse? Que tipo de amor tira a vida do ser amado? Será que nós podemos dizer que isso é amor? Ainda que seja, ele não é um amor pleno, ele não é um amor inteiro, ele não é um amor que se completou, ele ainda tem sombras, é um amor que ainda é afetado, não é um amor que se totalizou em termos de sentimento. E por essas áreas de sombra é que os outros, é que o exterior, com más intenções, nos acessam. E muitas vezes nos fazem agir com aqueles a quem amamos de uma forma injusta. Porque é um amor que ainda está adoentado ou incompleto. Então, quando nós falamos de ciúme, e muitas vezes a gente diz assim: ah, ciúme é sinal de amor, é prova de amor. Quem não sente ciúme não ama. A gente demonstra uma tremenda ignorância, porque isso não é verdade. E um pouco de estudo da parte emocional e psicológica a gente já constata que quando nós falamos de ciúme, nós estamos falando de posse. Ciúme de algo ou de alguém significa: isso é meu, então eu não deixo ninguém se aproximar. Como você ousa olhar para aquilo que é meu? Eu não permito que isso aconteça. Então, quando nós nos relacionamos na forma de posse, a gente sente ciúme porque o outro nos pertence, ou aquele objeto me pertence, eu não permito que os outros se aproximem dele. Mas amor e posse, eles não combinam. Inclusive Jung, ele que trabalha na sua psicologia com a questão dos opostos, né? Ele constrói a sua teoria mostrando que a vida ela nasce dessa fricção entre opostos, né? E ele sempre diz que se você estiver polarizado, você está ausente do outro polo e que o ideal é você ter um pouco dos dois, ou seja, estar mais ou menos no meio. E o polo oposto do amor, Jung fala que é exatamente o poder. Então a posse, o domínio, ele está em oposição ao amor. Quanto mais eu amo, menos eu sou poderoso sobre o outro. Quanto mais eu me sinto poderoso sobre o outro, mais eu estou distante do amor. Então ele diz: onde há amor não há poder. Onde existe poder não cabe o amor. O amor não encontra espaço. Então se eu amo alguém e sinto que sou o dono dela, ninguém pode olhar para ela, ela não pode sair sem me pedir permissão. Se eu trato
o meu ser amado desse jeito, é como se eu fosse dono dele. E se eu tenho poder sobre ele, eu preciso questionar que tipo de amor é o que eu sinto. Não quer dizer que eu não sinta, mas quer dizer que esse amor está com alguns aspectos sombreados ou distorcidos ou adoentados. Então, amor e ciúme não são sinônimos e um não é pré-requisito para o outro. Tanto que Otelo, que se dizia amar, mas acreditou que era dono da vida de Desdémona, acaba tirando a vida da própria amada em nome de um amor ciumento. Então, a gente percebe aí que as coisas não são muito como o senso comum diz. Eu tenho ciúme porque eu amo, se eu não amasse eu não teria ciúme. Vamos tentar diferenciar uma coisa da outra? Vamos tentar entender por que ciúme não é pré-requisito para amor, pode não ter nenhuma relação com amor, pode não tem. Então daqui a pouco a gente conversa um pouco a respeito dessa diferenciação entre amor e ciúme. A editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos e agora, as boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenzibeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Estamos conversando sobre o ciúme, falamos um pouco sobre Otelo, essa obra-prima de Shakespeare, que trata dessa relação de amor entre Otelo e Desdémona, mas era um amor que sucumbiu a uma fofoca, porque Otelo tira a vida de Desdémona sem permitir que ela pudesse se explicar, porque fora acusada de traição. E era simplesmente uma intriga que o inimigo de Otelo criou para o abater. Aquele forte guerreiro, que era invencível em termos de campos de batalha, foi abatido muito facilmente em seu aspecto emocional. Emocionalmente, ele era muito frágil, ele era muito inseguro. Ele não tinha nada a ver com aquele forte guerreiro corporalmente ou mentalmente falando. Estamos conversando sobre ciúme e tentando relacioná-lo com amor. Então, muitas vezes nós dizemos que quem tem ciúme é porque ama, ou quem ama tem ciúme. Pode ser que realmente uma pessoa ame a outra e sinta ciúme porque esse amor ainda não está maduro em sua plenitude, esse amor ainda não atingiu a sua estrutura completa, somos imperfeitos, somos seres humanos e nosso amor é humano. Não temos esse amor ainda pleno em si mesmo, totalmente iluminado. Nosso amor é sim contaminado pelos nossos aspectos emocionais e psicológicos. Então é natural que uma pessoa que ama sinta ciúme? Sim, mas não quer dizer que o amor em si, conceitualmente falando, carregue como característica o ciúme. Não. O ciúme, ele nasce de um conflito psicológico ou de uma imaturidade psicológica. O ciúme é um medo de perdermos, de sermos desvalorizados, de sermos descartados, de sermos desconsiderados, de sermos traídos. Quando temos ciúmes de algo, temos medo de perder. Nós queremos controlar. Eu tenho ciúme que mexa nas minhas coisas, eu tenho ciúme que olhe para minha namorada, eu tenho ciúme que chegue perto, muito perto dos meus filhos. E a gente tem ciúme de tudo e de todos. Esse ciúme, ele mostra que, da minha parte, eu tenho insegurança. Quando algo ou alguém está se aproximando daquilo que eu julgo pertencer e ser meu, eu tenho medo de ficar sem. Quem é que tem medo de perder? Quando que eu tenho medo de perder uma coisa?
quando eu acho que não sei viver sem aquela coisa. Eu morro de medo de perder a minha bússola se eu estiver numa floresta, porque talvez eu nunca mais saia da floresta sem uma bússola. Mas se eu estou numa cidade com nome de ruas, a bússola não me é necessária. Se eu perder a bússola na minha vida, não vai ter grandes impactos, né? Se eu estiver exposto ao sol extremo e eu perder o meu chapéu, talvez ele me faça falta. Mas se eu estiver dentro de casa, o chapéu para mim não faz diferença. Então, quando nós temos medo de perder algo ou medo de perder alguém, significa que internamente nós estamos fazendo a seguinte leitura: eu preciso disso, eu preciso dessa pessoa. E quando que eu preciso de alguém? Quando é a fase da evolução do ser humano, do desenvolvimento do ser humano, que ele precisa. Quando ele não é capaz de se sustentar, de ser autossuficiente, de dar conta de si. Ou seja, quando ele está na fase infantil, adolescente. Porque depois que o ser humano se torna adulto, teoricamente, ele é responsável por si. Então ele não vai mais precisar de ninguém, ele vai conseguir providenciar para si o que ele precisa. Ah, mas ainda que ele precise de um médico para a saúde, ele sabe providenciar. Ele é capaz de ir atrás, de ligar, de buscar, de entender, de saber onde vai, de saber que tipo de convênio ele tem, é dele a decisão. Não quer dizer que ele não vai conviver com outras pessoas e não quer dizer que ele não vai usar dos recursos que outras pessoas disponibilizam. Mas ele não se sente preso a elas. Se esse médico não me atender, não tem problema, eu encontro outro. Eu não sou dependente desse médico. Se essa pessoa que está comigo resolver ir embora, em termos de relação conjugal, ela tem livre-arbítrio. Se ela desejar ir embora, a minha vida não vai acabar. Eu posso sofrer, chorar, mas ele pode ir. Eu continuo sendo inteira. Então, quando nós falamos de ciúme, muitas vezes nós trazemos essa questão das duas metades da laranja, dessa coisa de que aquele ser me complementa, eu não sou nada sem ele, como que eu vou fazer se ele sair de perto de mim? Isso é uma ilusão nossa. Todo ser humano é inteiro. Cada um de nós é capaz de se responsabilizar por si mesmo, de favorecer a si mesmo a própria felicidade, de ser feliz, de viver bem. Nós convivemos porque somos gregários. O ser humano é social e é sociável. Nós precisamos do convívio, porque no convívio nós aprendemos, nós nos transformamos. O convívio é gostoso porque tem relações de afeto. No convívio nós brincamos, nós rimos. Mas ele vem para agregar. Ele não vem porque me falta um pedaço de mim mesma que eu preciso preencher com um outro na minha vida. Então, quando o Otelo acredita que Desdémona está tirando uma parte dele, a hombridade, a honra, a pergunta é: por quê? Uma mulher consegue tirar isso de você? Uma pessoa consegue tirar isso de você? Alguém de fora consegue tirar isso de você? Então significa que você de fato não tem. Porque aquilo que é meu de fato ninguém tira. As pessoas só podem tirar aquilo que não é meu, que está comigo. Então, quando temos ciúmes das coisas, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: qual parte minha que falta para eu achar que eu posso completar com esse algo, com esse objeto ou com essa pessoa? Ai, se eu perder o meu carro, se eu perder essa roupa, se eu perder a minha casa, quem serei eu? Significa que eu sou quem sou porque eu tenho um carro chique ou um carro Y? Porque eu tenho uma casa, porque eu visto tais roupas? Então aquilo que eu possuo fala de quem eu sou? Não está estranho isso? Por isso que a gente costuma dizer que quem realmente precisa das suas posses, na verdade, não possui as posses. É possuído por elas. Porque se eu não vivo sem, aquilo me tem. Aquilo é dono de mim. E muitas vezes nós vemos pessoas se submetendo aos outros ou às suas próprias posses. Não vivendo, não tendo vida, se não for porque eu estou com fulano. Ainda que o fulano maltrate, ainda que o fulano despreze, ainda que o fulano desvalorize, mas a pessoa precisa estar porque ela sente que ela não vai ser inteira
se ela estiver sozinha. E aí a gente lembra de um conceito de Jung que ele chama de individuação, que é esse processo que o ser humano deve enfrentar, é um desenvolvimento do ser humano psicologicamente falando, para que ele se torne inteiro, para que ele se torne quem ele já é, e não fique projetando pedaços dele nos outros. Eu preciso desse amigo porque ele é muito legal na comunidade, então quando eu estou com ele, eu estou bem vista. Eu preciso desse marido, dessa esposa, porque eu não sou muito bom nesse ou naquele aspecto e ela compensa ou ele compensa. Eu preciso ter esse objeto porque esse objeto, quem tem, é bem visto. Então todas essas coisas são pedaços meus. Não. A individuação mostra que nós já somos inteiros. Nós só precisamos descobrir em nós quem é esse indivíduo que eu sou. Ou seja, eu posso ir retirando de mim as projeções que eu mesma criei. Ah, eu sou essa pessoa porque sou casada com fulano, porque sou mãe do ciclano, porque tenho essa posse. Não. Eu sou quem sou apesar das coisas e das pessoas que vivem comigo. Então, essa individuação é esse processo de diferenciação. Eu me diferencio do outro, eu me diferencio das coisas que eu tenho, eu me diferencio do povo onde eu vivo, da cultura, do momento histórico. Aí sim, agora eu sou eu. Você sabe quem você é? Você seria capaz de se descrever a si mesmo sem levar em consideração o sobrenome, a cultura, os parentes, as suas posses, o seu trabalho? Quem você é lá intimamente? Será que nós paramos para pensar a respeito de que indivíduo eu sou? Porque se eu não fizer esse movimento, eu vou sim me agarrar às coisas e me agarrar às pessoas de maneira ciumenta, porque eu vou ter medo de perder. Porque se eu perder, significa que eu perco um pedaço de mim, já que eu acho que eu sou quem eu sou por causa das coisas e das pessoas que eu tenho. Bastante profundo, né? Mas a gente já continua um pouquinho mais falando sobre isso daqui a pouco. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenz Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Estamos conversando a respeito do termo, do conceito de individuação do psiquiatra Jung, Carl Gustav Jung, suíço. Ele descreve a individuação como esse processo de desenvolvimento psicológico quando nos tornaremos quem somos, ou seja, nos diferenciaremos dos outros e do contexto. Saberemos quem somos enquanto indivíduo inteiro e único, sem estarmos condicionados a outras pessoas ou a objetos. Eu não sou quem eu sou por causa das coisas que eu tenho. Eu não sou quem eu sou por causa da família, do parente, seja quem for. Eu já sou inteiro, sendo único, sendo um. Mas eu posso conviver com os meus parentes, eles me influenciam, eles me inspiram, eles fazem parte da minha vida, as coisas que eu tenho, eu posso desfrutar, mas eles e elas não me definem. Se eu não tiver nada disso ao meu redor, eu continuo sendo inteiro. Isso é ser indivíduo, isso é o individuar do processo de individuação. Eu descobrir quem eu sou. Enquanto eu não fortaleço a mim mesma enquanto indivíduo, eu posso me agarrar aos outros emprestando, me apropriando daquilo que não é meu,
achando que assim eu me completo. Eu preciso estar com esse amigo porque ele traz para mim, ele me agrega algum valor. Eu dependo do meu marido, da minha esposa, porque eu não consigo fazer aquilo ou aquele outro e ele faz por mim. Eu vivo como se me faltassem partes, como se me faltassem pedaços. E isso não é verdade. O Jung propõe então esse olhar para a individuação. É como se fôssemos tomar consciência de nós próprios. Precisa cair a ficha, eu já sou inteira, eu já sou única. E eu já estou pronta, eu sou completa. Se eu tenho a sensação que eu preciso de alguém para ser completa, é uma disfunção, é uma falta de sensibilidade da minha parte de perceber a realidade. É uma ilusão. Eu não preciso dos outros, eu já sou inteira. Eu posso conviver, eu posso desfrutar, eu posso... Enfim, é maravilhoso vivermos em sociedade, mas não porque precisamos do outro. Porque somos inteiros e não precisamos, mas trocamos, convivemos. Senão se estabelecem relações do que a gente chama de codependência, que é duas pessoas precisam viver juntos porque uma complementa a outra, aquela história de metade da laranja, tampa da panela. Não, cada indivíduo é um. O Jung, para descrever o seu processo de individuação, ele era um erudito, um estudioso, inteligente, intelectual demais, né, da conta. Então ele tinha lá uma biblioteca brilhante e vasta. Mas um dos livros que ele se apoiou é de Nietzsche, aquele filósofo. E Nietzsche tem um livro que ele intitulou Assim Falava ou Assim Falou Zaratustra. E dentro desse livro existe um texto que ele chamou das 3 metamorfoses. E ele descreve simbolicamente uma jornada de um ser humano. E ele diz que, né, um adulto, ele passa por fases na vida. Então Nietzsche diz que primeiro a gente tem a nossa fase de camelo, depois de leão e no final de criança. A nossa fase de camelo, simbolicamente falando, é quando nós carregamos tudo o que nos depositam. Nós vivemos em função do outro. Só vivemos indo de um lugar para o outro para carregar, para servir aos outros. Então, como se fosse, a gente fala no português, sou burro de carga. Quer dizer, eu só sirvo para que alguém me utilize para suas próprias conveniências. Então, muitos passam por essa fase quando nós não sabemos do nosso próprio valor, não nos tratamos como indivíduos com vida própria, inteiros, então vivemos para servir aos outros, assim eles ficam com a gente. Se eu agradar bastante fulano, pode ser que o fulano nunca me abandone. Se eu fizer tudo o que ciclano quer, pode ser que ele continue perto de mim. Então, estamos nessa fase de camelo. Depois, Nietzsche fala sobre nossa fase de leão. Quando um dia cai a nossa ficha, a gente fala, quer saber? Eu não preciso agradar ninguém, eu não preciso ficar em função dos outros, eu tenho vida própria, aliás, eu tenho muitos valores, e aí então eu declaro guerra, né? E eu fico leão, né? E aí eu posso tudo, eu sou forte, eu sou o rei da floresta, as pessoas que se submetam a mim, a gente sai de um extremo de submissão, de seres subjugados, oprimidos, e vamos para o outro extremo. Agora somos os opressores, os donos de tudo, os senhores da floresta. Então a gente primeiro se sujeitou, agora a gente sujeita os outros. É um movimento natural. Abrindo um parênteses, a gente observa isso muito na nossa sociedade, não é? Pessoas que um dia se sentiram oprimidos, lutaram para não ter mais opressão, e daqui a pouco a gente percebe essas mesmas pessoas fazendo aquilo que um dia lutaram para que não se fizesse mais. Bom, segunda fase então das 3 metamorfoses de Nietzsche é quando eu viro leão. E aí eu quero tudo do meu jeito. Agora eu faço com que o outro gire, orbite ao meu redor. Eu escolho tudo para mim, eu em primeiro lugar. E aí, conhece alguém assim, se identifica com isso? Aí depois a gente descobre o caminho do meio. Não precisa ser camelo, mas também não precisa ser leão. Que tal se a gente for uma criança, que é a terceira fase? Essa criança nesse sentido de ser pura, de ser inocente, de ser espontânea, de estar bem.
A criança, ela tem em si, quase que automaticamente, a presença da compaixão, da empatia. A criança não faz diferença entre pessoas, ela não distingue por causa de hierarquia ou de classe social. Então ele diz que quando a gente retornar a esse estado de criança, nesse sentido de espontaneidade, de naturalidade, né, de paz, de pacificação, de viver o momento presente sem grandes necessidades, é porque estaremos mais próximos desse indivíduo que somos. Então Jung se apoia nessa questão dessas 3 metamorfoses para explicar o que é ser indivíduo. Então, quando eu for indivíduo, significa eu sei quem eu sou, eu me valorizo, eu sei que sou completa, eu acredito em mim, eu sou responsável por mim. Quando eu estou nesse nível, que não é perfeito, porque perfeito não existe, pelo menos no nosso estado, né, de evolução humana, não vamos falar sobre isso porque está muito distante, mas dentro da nossa imperfeição, nós conseguiremos ser inteiros. Ou seja, eu convivo, mas não dependo. Eu gosto da companhia, mas não necessito. Eu estou porque eu quero, não porque preciso que ele ou ela me complemente. Então eu liberto o outro. Então Otelo falaria para Desdémona: você não está mais feliz comigo? Vá, eu te libero. Vai viver com outra pessoa, eu não preciso de você. E se você estiver interessado em outra pessoa, Desdémona, eu não vou ficar ofendido, eu não vou me achar menos valorizado. Pelo contrário, você é que está perdendo uma grande chance de conviver comigo, não porque sou orgulhoso, mas porque sei do meu valor, porque valorizo a mim mesmo. Então, quando nós nos reconhecermos como amando a si mesmos, nós abriremos mão do poder sobre o outro, do ciúme. O outro está comigo se quiser, porque quer, mas não porque eu preciso dele. Então, se a gente, vamos alguns pontos para nós pensarmos, né? Se eu sou uma pessoa que tem dificuldade em ficar comigo mesma, nessa solitude, quer dizer, estou um pouco distante do mundo, mas estou comigo mesma em casa. Se eu sou uma pessoa que vive em função dos outros, está sempre controlando os outros. Se eu sou uma pessoa que teme perder as amizades, quem sou eu se essa pessoa sair da minha vida? Que tem medo de desagradar os outros e dar uma opinião contrária, que prefere aceitar a opinião dos outros para não ficar contrária, que aceita violências para não perder o lugar onde está, então pode me maltratar, mas por favor continue comigo, que não cuida de si porque gasta toda a sua energia cuidando dos outros, que cria expectativas, né, de vida com base no outro e não só em si mesmo, significa que eu não estou ainda com atenção em mim mesma. Eu ainda não estou desenvolvendo ou acelerando o meu processo de individuação. Eu estou vivendo muito mais a vida de fora do outro, pelo outro e para o outro, do que investindo no meu próprio desenvolvimento. Por isso que o outro é grande, é maior que eu, e eu morro de medo de perder e eu tenho ciúme. Porque eu gasto muito, é um investimento gigantesco no outro e de repente alguém leva embora e eu fico como? Então talvez esteja na hora de olharmos um pouco mais para nós e fazermos também investimento no nosso próprio eu, que é diferente de ser egoísta, tem mais a ver com auto-amor. Pense um pouco sobre isso.